Iniciando mais o Evangelho esse sábado, às 20 horas, agradecendo a Deus, nosso Pai Celestial, a Jesus, nosso Divino Mestre, por mais uma semana de trabalho, com muita saúde. Graças a Deus pela sua bondade infinita, Senhor da vida, que nós sempre está ajudando a todos, a nossa família, a toda a nossa comunidade, a nossa sociedade, em todos os lares. Que Jesus nos abençoe nesse momento. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos quem nos tem ofendido. Não deixe nós cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Obrigado, Jesus. Então, nesse momento nós vamos iniciar mais o Evangelho, e hoje é um assunto muito importante, que eu vou falar do Novo Testamento, da Escritura Sagrada. Quando Jesus teve um diálogo com Nicodemos, é muito importante, porque ele vai trazer um grande esclarecimento para nós sobre a reencarnação. É necessário nascer de novo. Em João capítulo 3, versículo 1 a 12, a gente vai trabalhar esse relato nessa noite. Então vamos lá. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Temos que renascer de novo. E nós vai ser bem explícito esse evangelho, porque Jesus está tendo um diálogo muito profundo com Nicodemos, porque Nicodemos era um doutor da lei, era um grande sabedor também já da religião, né? Mas ele não tinha ainda a certeza, tinha alguma dúvida, como se daria esse renascimento, de que maneira, quando? E ele ficava, então, questionando Jesus. Jesus não só emitiu essa declaração, como ratificou em outras passagens, sendo necessário muita habilidade para negar a reencarnação. Está confirmada no versículo acima, na apresentação desse capítulo. Empregamos o estudo de 12 trechos bíblicos que retiram a necessidade de vários nascimentos no processo evolutivo. Então, esse trecho que retiramos, né, a necessidade de vários renascimentos no progresso evolutivo. É claro que nós temos que vir e voltar. Onde que nós vamos ter tanto aprendizado? Onde os anjos adquiriram tanto aprendizado? Nos milênios. Aonde? Aqui, na ida e vinda no corpo físico. Cada existência nós desenvolvemos um pouco da nossa intelectualidade nas profissões que viemos exercer, né? Em várias funções de aprendizado. Isso aí leva muito tempo, porque nós somos muito devagar no aprendizado, somos um espírito muito infantil ainda. Vamos lá. João no capítulo 3 e versículo 1. Ora, havia entre os judeus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Convidamos os irmãos a acompanhar conosco o encontro de Nicodemos com o Mestre Jesus,
que, segundo o nosso entendimento, nos traz uma certeza absoluta. A reencarnação é uma realidade e faz parte da natureza humana. A reencarnação está dentro das leis da natureza. Como temos que voltar para o mundo espiritual, dentro da lei da natureza, temos que morrer, o corpo envelhece, temos que deixá-lo, não é? Assim também acontece quando temos que voltar. Não tem como, temos que voltar e resgatar aquilo que fizemos de errado, evoluir para crescer, para atingir o reino angelical. Essa é a bondade e a misericórdia de Deus. É isso que Jesus estava explicando para Nicodemos, que ele tinha que voltar de novo. Ora, se era um doutor da lei, tinha que voltar de novo. Imagina nós, que temos um aprendizado contínuo, dentro da nossa evolução eterna. Não temos jeito, porque o espírito é imortal e não morre. Daqui 10 mil anos nós estamos vivendo, aprendendo. Quem sabe já estamos bem mais perto do reino angelical, daqui uns 10 milhões de anos. Porque é lento, mas nós vamos chegar à perfeição, com certeza. Não como Deus, claro, mas uma perfeição relativa, bem grande. Vamos lá. Ele demonstrou de modo explícito os meios pelos quais se desenvolvem o retorno a esse plano. Deixou bem explícito como se volta a habitar nesse plano de novo, através de água e de espírito, né? Encontraremos nos primeiros 10 versículos do Evangelho de João. 10 versículos nós vamos estudá-lo, essa volta nossa, de novo, no mundo do mundo espiritual para o mundo físico. É isso que Jesus está dialogando com Nicodemos. O que é nascido da água é água? É água. Nós nascemos dentro de uma bolsa d'água. Nosso corpo é gerado dentro de uma bolsa d'água. Por isso nós nascemos da água. O corpo é gerado numa bolsa d'água. E o espírito é independente. Nós somos antes, quando ligamos no corpo físico novamente, e quando voltamos, o espírito é imortal. Né? Nós usamos outro corpo fluídico, que todas as nações conhecem esse corpo fluídico. Cada um dá um nome, segundo os seus idiomas. Vamos lá. Nicodemos era fariseu, que era a crença dos fariseus naquela época. Busquemos a resposta em Atos dos Apóstolos, capítulo 23, versículos 6 a 9. Paulo, que uma parte era saduceus e outra fariseus, clamou no sinédrio, quando ele estava preso: varões, irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseus. É por causa da esperança da ressurreição dos mortos que estou sendo julgado. Veja bem, ele pegava a imortalidade da alma e estava sendo julgado. Ora, se dividiu os saduceus. Então, ora, dizendo ele isto, surgiu dissensão, discussões entre os fariseus e saduceus. Veja bem que eram dois extremos, duas maneiras de pensar na época, duas maneiras de conhecer as coisas espirituais. A multidão se dividiu, porque os saduceus diziam que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, mas os fariseus reconhecem uma outra coisa. E nós temos tão interessante que até hoje tem tantas reencarnações dos saduceus aqui entre nós, que não acreditam nos anjos, que não acreditam nos espíritos, que não acreditam na imortalidade da alma, nem na reencarnação. Até hoje. Será que não são os mesmos saduceus que estão voltando sempre aqui e ainda não entenderam o diálogo de Jesus com Nicodemos? Os fariseus, sim, já entendiam na época. Daí procedeu grande clamor. Elevando-se alguns da parte dos fariseus, alteravam a sua voz, dizendo:
não achamos que o mal nesse homem, não achamos nenhum mal nesse homem, e quem sabe ele falou alguns espíritos ou anjos por intermédio dele? Olha que coisa mais linda! Já uma parte lá dos fariseus fala assim, será que esse homem não é um médium, já não está recebendo um anjo aqui para falar conosco, com toda essa clareza, essa sabedoria, ou um espírito de luz? Então a gente já compreendia esse intercâmbio na época, mais de 2000 anos atrás. E nós até hoje ainda temos dúvidas. Temos que estudar bastante, para nós compreender e entender o mecanismo da vida física, espiritual, aqui na Terra. Sendo Nicodemos fariseu, acreditava em anjo e em espíritos, como nós hoje, e na ressurreição dos mortos. Portanto, aceitava a imortalidade. E já aceitava que nós temos eterno a nossa imortalidade da alma. Mas tinha dúvida e precisava de resposta como nós, hoje, ainda temos, não é? João capítulo 13, versículo 2, continuando, este foi ter com Jesus, Nicodemos, né? Este foi ter com Jesus de noite. E disse-lhe, Rabim, sabemos que és mestre, vindo de Deus, pois ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com vós. Então ele sabia que Jesus era Filho de Deus, que veio à Terra, né, para nós trazer todo esse conhecimento. Ele estava aí conversando, os dois. Sendo um dos principais entre os judeus, que era Nicodemos, foi procurar Jesus à noite, secretamente. E pela pergunta que fez, sabemos que és mestre. Havia outros interesses nos sinais que Jesus fazia, né? Que o mestre fazia em outros interessados, queriam lá falar com Jesus, mas tinham medo, porque sabia dos sinais que Jesus fazia, e que este poder vinha do mesmo Deus, com certeza, em que acreditavam. Caso contrário, não teriam corrido o risco de ter visto por seus adversários. Naquele tempo já era difícil, veja bem, que para o Nicodemo, que era um doutor da lei, para ir falar com Jesus, ele teve alta hora da noite, para naquela época já não ser criticado, talvez até apedrejado. Ele foi à alta hora da noite ter esse diálogo com Jesus para evitar confusões para com ele. Vejamos bem como sempre foi difícil esse lado espiritual na Terra. Sempre foi difícil. João capítulo 13, versículo 3, continuando até 12, que vai, né, os versículos. Respondeu-lhe Jesus, em verdade te digo, que ninguém não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Jesus dizia, se você nascer de novo, você não vai chegar no reino de Deus. Nenhum de nós. É impossível, numa vida, adquirir toda a perfeição na Terra, é impossível. A resposta foi clara, direta e objetiva de Jesus para Nicodemos. Racionalmente, fica difícil não acreditar numa vida futura. E dizendo mais, é preciso fazer força para que uma outra interpretação seja aceita. Lembramos que a palavra reencarnação não existia naquele tempo, pois ela surgiu na França pela primeira vez somente em meados do século XIX, e podemos interpretar uma só vida, não alcançaremos o reino de Deus, é impossível. E nem mesmo Nicodemos, que era o mestre em Israel. Porque a palavra reencarnação é uma palavra que veio justamente no século XIX, no meado do século XIX. Reencarnação é uma palavra
bem, tem uma amplitude muito grande. Porque a reencarnação ele tem três sentidos. Reencarnar aqui é reaparecer de novo, né? É voltar, é retornar aqui no corpo físico, na ressurreição da carne. Reencarnação. Reencarnar na carne. Voltar novamente na carne. É que nós já sabíamos há muitos séculos atrás, na ressurreição da carne, mas não sabia como se daria essa técnica, essa maneira. Como Nicodemos também tinha dúvida. E Jesus esclarece, veio na carne, você vai retornar aqui num corpo físico, na carne. E a ação é todo o conhecimento. Nós temos ação 24 horas, em tudo que nós fizemos, pensamos, nós temos evoluindo dentro do nosso compromisso assumido, dos trabalhos. Então é muito importante isto. E Nicodemos era um mestre de Israel e não tinha essa visão na época. Por isso que Jesus estava esclarecendo. Isso serve para nós hoje, gente. Vamos em frente que vai ter muito esclarecimento aqui. João, no capítulo 3 e versículo 4, continuando, perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Olha a confusão, como é que eu posso nascer de novo? Sou velho, nascer no ventre de novo, como que eu vou voltar na ressurreição da carne? É claro, evidente, em outro corpo. Outro corpinho para desenvolver mais conhecimentos, né? E se aperfeiçoar nessa lei da evolução. Por isso que tinha que nascer, mas ele não entendia como sou velho, vou nascer de novo. Porventura, pode entrar no ventre de sua mãe e nascer? Como que eu vou fazer isso? Nicodemos, daí Jesus vai explicar para ele, está explicando para nós também, né? Percebemos que Nicodemos entendeu perfeitamente a resposta do mestre, ele estava entendendo também. Tinha dúvidas, mas estava entendendo, né, no momento da explicação, que era preciso voltar novamente, ou seja, nascer de novo, tanto sendo ele velho, como voltaria ao ventre de sua mãe? Como que eu volto lá de novo sendo velho? E Jesus não retirando o que havia dito, e nem representando, falou com humildade, de maneira que ele entendesse esse diálogo com Jesus. João, no capítulo 3, versículo 5, continuando, Jesus respondeu, em verdade te digo, que quem não nascer de novo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Quando nós viemos aqui reencarnar, o Espírito não vem se ligar numa matéria de novo, pelo cordão fluídico, o perispírito, pelo cordão fluídico, liga novamente. Quando? Na concepção, gente. Na concepção, o Espírito está ligando ali. E dali por diante, ele já é um ser que está para nascer conosco. Né? Nesse momento da concepção. É isso que Jesus está falando. Você vai nascer de novo. Você vai se ligar de novo no ventre de uma mãe, o teu espírito, pelo cordão fluídico, e vai nascer quantas vezes for necessário. Todos nós. Essa é a verdade. Nós vamos entender melhor. Os que são contra a reencarnação e se apegam na interpretação do termo nascer da água, como sendo a água do batismo, nascer de novo, água do batismo, como que você vai nascer de novo na água do batismo? Não tem como. Você vai lá, dá um mergulho e nasceu de novo. Isso não existe, gente. Isso não existe. Nascer de novo é nascer no outro corpo. É isso que Jesus estava explicando. Vejamos bem. Os que são contra a reencarnação, que eu falo que a reencarnação não existia a palavra, mas existem outras palavras da reencarnação. A lei do karma é a lei da reencarnação, que sempre existiu na Terra, esse ensinamento. Né?
Ação e reação é reencarnação. Você faz ação hoje, a reação vem depois, no futuro. Causa e efeito. Eu faço a causa hoje, o efeito vem depois, em outras vidas. Com certeza. Isso é reencarnação. E como que não existe a reencarnação? Então vamos lá. Com a água do batismo. Convenhamos que se assim fosse, Jesus teria uma ótima oportunidade para ensinar sobre o batismo. E ainda convidaria Nicodemos para ser batizado. Veja bem, uma vez que não havendo reencarnação, o seu atual corpo físico seria o único veículo do espírito imortal. Como que nós vamos ser o único espírito, o único corpo do espírito mortal, se nós vivemos aí 60 até 100 anos aí, e depois, o espírito, e daí o espírito vai fazer o quê? Vai para o mundo espiritual, aprender, estudar, trabalhar muito e voltar novamente aqui na Terra para continuar o aprendizado e pagar as dívidas que ficou para trás. As duplicatas, as promissórias, que nós temos muito para pagar. Por isso está vindo tanta doença. Enquanto aguardamos o nosso nascimento no ventre de nossa mãe, durante os 9 meses em que dura a gestação, vivemos numa bolsa d'água. Está lá dentro, nós temos dentro de uma bolsa d'água, 9 meses lá para nascer. Então é nascer da água? Claro, o corpo nasce da água, nasce dentro da água. O líquido amniótico. Então fica claro que nascemos de água. Nascemos de água, dentro da água. Sabemos também que uma grande parte é composta de água no nosso corpo. Quanto ao espírito, ele depende desse renascimento para progredir, desenvolver a sua evolução. Com certeza. Seu crescimento espiritual, reparando erros, quitando dívida, que é o karma, né, de existências anteriores, e já plantando o que vai colher em sua próxima encarnação. Tudo que nós estamos fazendo hoje, nós estamos se preparando para uma nova encarnação. O que nós estamos fazendo hoje? Violando todo tipo de leis? Agredindo? Indisciplinado? O que nós vamos colher no amanhã? A semente que eu estou semeando hoje. Já estou semeando para colher na outra encarnação, no futuro. Aqui se faz, aqui se paga. E se não paga nessa, vai voltar a pagar. Esta é a lei. É a lei da natureza, a lei de Deus. No João capítulo 3, versículo 6, o que é nascido da carne é carne. Ele não está falando em batismo d'água. O que é nascido da carne no corpo físico é carne. E o que é nascido do espírito é espírito. Jesus está afirmando aqui a distinção entre os dois corpos, que é o corpo fluídico e o corpo físico. O corpo fluídico acompanha o espírito pela eternidade. Esse corpo não morre, não se desfaz. Ele progride, evolui. Veja bem, dois corpos. Um de carne, aquele que vai virar pó. É do pó da terra e do pó vai voltar, que é o nosso corpo físico. E que não poderá herdar o reino de Deus. E o outro, espiritual, que é o corpo fluídico. Aquele que é eterno, porque ele não vai morrer. Porque ele acompanha o espírito, ele se transforma. O corpo evolui, mas não se destrói. É a essência divina de Deus. O espírito é a essência divina de Deus, conforme nos diz João no capítulo 6, versículo 63. O espírito é que vivifica, a carne para nada aproveita. A carne vai se dissolver, nós sabemos disso, até os ossos. Não vai desaparecer, vai se dissolver, porque ele vai servir para outros organismos, que não morrem, porque vem da natureza e volta para a natureza.
para a sua fonte, de onde fomos gerados, os ingredientes da natureza daqui. É muito importante. João capítulo 6 e versículo 7, continuando, não admireis que eu tenha te haver dito, necessário nascer de novo. Jesus repete, é preciso nascer de novo, Nicodemos. E ainda pede a Nicodemos que não fique surpreso com esta verdade. No que tratamento está no singular. Essa frase é no singular. Você tem que nascer de novo. Por Nicodemos, não admitireis não te admireis que eu te dizer novamente, o quanto faz a recomendação é o plural. Necessário vós é nascer de novo. Significa o nascimento para todos nós. Somente para Nicodemos não era. Ele estava dialogando com Nicodemos, tinha que voltar. Mas não era só para ele, era para todos, a população do planeta Terra. E para os espíritos que estão no mundo espiritual também. Eles vão ter que voltar aqui novamente, ou no outro planeta. Porque está nas leis da natureza, que são as leis de Deus. No capítulo 3 e versículo 8, continuando ainda, né? Veja que colocação bonita que se faz aqui. O vento sopra aonde quer, ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é dado àquele que é nascido do Espírito. O Espírito vem na carne, ele não sabe de onde vem ainda, porque dá um esquecimento do momento. E nem sabe para onde vai também. É que nem o vento. Nós sabemos onde o vento começou? Não sabemos. Sabemos quando ele passa por nós sentimos o sussurro do vento. Mas para onde ele vai? Quem sabe? Não sabemos também. Então nós não sabemos de onde o vento vem nem para onde vai. Nós sentimos que ele passa por nós. É isso que está comentando aqui. O Mestre Jesus sente que é preciso ir mais fundo na explicação e faz uma comparação simplesmente maravilhosa, que é essa comparação do vento. O Espírito foi aqui comparado como o vento, que sopra onde quer e você não sabe de onde está soprando e nem para onde vai esse vento. Isso que é o interessante. Quando nascemos é igual, não se lembramos das vidas anteriores. E nem mesmo sabemos de onde iremos depois do corpo físico. Reencarnar na próxima oportunidade. Aonde vamos reencarnar também na próxima oportunidade? Será que lá no Japão, nos Estados Unidos, na Alemanha, na África, no Brasil? Não sabemos ainda o nosso destino da próxima reencarnação. Nós não temos essa visão ainda para saber discernir. Não temos esse conhecimento. Não lembramos das vidas anteriores e nem do mundo espiritual. A oportunidade mais chegará um dia que nosso espírito, a nossa centelha divina, o nosso eu espiritual, saberá onde ir. Um dia não vamos saber a nossa programação com mais clareza, mas por enquanto nós temos ainda muito, não estamos acreditando nem na volta no corpo físico ainda. Estamos longe para entendermos. Perguntou-lhe Nicodemo, como pode isto? Ficou em dúvida. No João capítulo 3, versículo 9, ressaltamos o que foi o diálogo ocorrido há mais de 2000 anos atrás e que estamos nos aprimorando espiritualmente a cada encarnação. Evidente, cada encarnação nós temos um aprendizado, gente, dentro das funções que nós vamos exercer aqui na Terra, dentro da nossa programação.
Cada encarnação você desempenha algumas funções diferentes, profissões diferentes. Uma nós viemos ser rico, outro viemos pobre, outro viemos exercendo vários centenas e milhares de profissões que existem. Nós temos que passar por esses aprendizados. Numa encarnação? Como? Não tem jeito. Cada encarnação nós vemos em família, mas também um pouco melhor, que vai nos ajudar mais. Tem mais escolas, tem mais, o ensinamento vai se multiplicando e nós vamos aprendendo junto com a humanidade, nessa evolução espiritual. Então vamos lá. Não pode suportar agora. Não, está aqui, vamos voltar um pouquinho. Ressaltamos o que foi o diálogo ocorrido há mais de 2000 anos e que estamos nós aprimorando espiritualmente a cada encarnação. Jesus, ele está, esta oportunidade, Jesus disse, nessa oportunidade, ensinando esse mecanismo, né, para todos nós. João capítulo 16 e versículo 12, ainda tenho muitos que dizer, mas vós não podeis suportar agora, mas acreditamos que hoje podemos suportar assim. Então, dizer que o ensinamento de Jesus está dentro da Escritura, está todo o ensinamento de Jesus dentro da Bíblia, não está. Jesus falou, eu não vou ensinar tudo agora, vou deixar para o futuro, vocês não entendem agora. Respondeu-lhe Jesus, és mestre em Israel e não entendeis essas coisas? Quer voltar novamente? E Jesus chama a atenção de Nicodemo, pois este, como mestre de Israel, deveria conhecer a doutrina do renascimento e da imortalidade da alma. Olha que diálogo fantástico. Então não tem outro caminho, gente. Nós temos que ir voltar quantas vezes for necessário. Porque nós temos ainda muito longe da perfeição. Temos que melhorar muito. Né? Temos que se disciplinar, se conhecer a nós mesmos, se amar a nós mesmos. Porque quem não ama a si, não pode amar o próximo. Porque ele ama o próximo de acordo com que ele se ama. Se ele não ama a si próprio, como é que ele vai amar o próximo? Então nós temos aí nesse aprendizado infinito para todos nós. Muito obrigado e uma boa noite a todos.